Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal e feliz ano novo! Estamos começando 2025 e eu só desejo o melhor para vocês. Eu espero que esse ano o sonho de todos vocês se realizem e que a gente possa passar mais um ano inteiro aqui no canal, né? Muito obrigado a todos que ficaram comigo em 2024. Eu sei que tem gente que está comigo desde o comecinho do canal, desde 2020, ou seja, já vamos completar aí 5 anos no YouTube e é sério, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Vocês são incríveis e, como eu sempre digo, são os meus chuchuzinhos. Infelizmente, o caso de hoje vai acabar com toda essa nossa alegria do começo de ano, porque é um caso assim bem pesado e de verdade me deixou bem revoltado. Vocês já vão entender o porquê. Mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Nubia Doctor nasceu no dia 26 de maio de 2000, junto com o seu irmão gêmeo Victor Mello, no estado norte-americano de Washington. Eles vieram ao mundo como resultado da união de uma mulher chamada Sandra Doctor e um homem chamado Victor Bustilho. A vida da Núbia já começou de forma turbulenta, pois a sua mãe, a Sandra, enfrentava sérios problemas com o abuso de álcool e também entorpecentes. Antes de dar à luz aos gêmeos, a Sandra já havia perdido a guarda de outros 4 filhos para o Departamento de Crianças e Adolescentes dos Estados Unidos, devido à sua incapacidade de proporcionar um ambiente seguro, estável e saudável. Desde o início, a vida da Núbia foi marcada por muitos desafios. Ela foi diagnosticada com hiperplasia adrenal congênita, uma condição que exigia cuidados médicos específicos. Apesar das recomendações de especialistas que sugeriam que a menina fosse colocada em um lar adotivo com suporte médico, uma decisão surpreendente foi tomada. A Núbia permaneceu sob os cuidados da sua mãe biológica, que alegava estar sóbria e em processo de total reabilitação. Em 2003, após uma nova avaliação que constatou que os gêmeos não estavam recebendo os cuidados adequados, eles foram colocados sob a guarda do pai. No entanto, gente, essa situação não durou muito, porque em 2004 o Victor foi acusado de atos inapropriados relacionados a uma criança que não estava sob a sua responsabilidade. Era uma outra criança, não tinha nada a ver com os seus filhos, mas o que ele fez foi bem pesado e por isso a Núbia e o Victor foram colocados em lares adotivos. Após uma série de idas e vindas, os irmãos chegaram em Miami, na Flórida, onde foram acolhidos pelo casal Jorge e Carmen Barahona. O Jorge trabalhava com controle de pragas, ele tinha uma espécie de van, caminhão, e ele fazia essas detetizações nos locais. E a Carmen era uma dedicada dona de casa. Eles já tinham experiência em adoção, possuindo um filho com autismo e uma filha biológica adulta chamada Jennifer. O casal também tinha uma neta chamada Alessandra. Porém, gente, logo surgiram várias preocupações. Uma enfermeira fez denúncias ao Serviço de Proteção Infantil, afirmando que o casal se recusava a levar a Núbia para consultas médicas essenciais para sua condição. Apesar das advertências sobre a aparente falta de interesse no bem-estar da criança, os Barahona continuaram com a guarda dos gêmeos. Em 2005, a Núbia revelou a um colega de escola que o seu pai estava forçando-a a fazer algumas coisas que ela não queria e também a tocava em lugares inapropriados. A investigação que se seguiu concluiu que as acusações se referiam a seu pai biológico, do qual ela já estava longe. Ela estava apenas relembrando o passado e o caso acabou sendo encerrado. Contudo, em 2006, as preocupações surgiram novamente quando a equipe escolar notou um grande hematoma no rosto da menina, um sinal claro de violência. O casal foi instruído a levar a menina a uma consulta com a equipe de proteção infantil,
mas eles só levaram ela muito tempo depois, quando as marcas já tinham desaparecido. Os médicos apoiaram a versão do casal, alegando que tudo era resultado de uma queda acidental. Só que as denúncias não pararam por aí. Em 2007, novas queixas surgiram. Os professores relataram que a Núbia estava extremamente magra, sempre parecia com fome e tinha um cheiro insuportável. O Departamento de Proteção à Criança investigou novamente, mas o casal insistiu que a condição da menina era devido à sua saúde e não à negligência. Ela tinha alguns problemas de saúde e eles disseram que esse era o problema. A investigação, gente, foi encerrada sem ações adicionais e um ano depois o casal Barahona iniciou o processo de adoção da Núbia e do seu irmão Victor, mas eles encontraram resistência do guardião médico nomeado pela corte, um homem chamado Paul Newman. Eles alegaram que o Paul estava agindo dessa maneira para dificultar a adoção por questões pessoais. Em busca de uma solução, eles enviaram cartas a figuras importantes, como, por exemplo, o então governador da Flórida, Charlie Crist, descrevendo o amor e o cuidado que eles ofereciam às crianças. Como resultado dessa pressão, o Paul foi removido da sua posição e a adoção da Núbia e do Victor foi finalmente formalizada em maio de 2010. E tanto a Núbia quanto o Victor receberam o sobrenome da família Barahona em seus documentos. No entanto, as dificuldades não acabaram. Em 2010, novas queixas foram feitas, desta vez indicando que a Núbia estava perdendo cabelo. O Departamento de Proteção à Criança foi novamente acionado, mas as investigações continuaram a ser encerradas sem um aprofundamento no caso. Na época, o pai adotivo da Núbia, o Jorge, chegou a dizer que a queda de cabelo era fruto de uma condição genética que a menina tinha herdado da sua mãe biológica. Mas infelizmente a verdade era muito mais aterrorizante e obscura que isso. Mais um ano se passou e em 2011 uma rotina aparentemente comum de patrulhamento nas estradas da Flórida revelou um caminhão parado com o nome da empresa de controle de pragas do Jorge estampado em sua lateral. A polícia parou para verificar se tinha algum problema com o caminhão e o que deveria ser uma simples verificação logo se tornaria um grande pesadelo. Os policiais se aproximaram do veículo, atraídos por um forte odor que emanava de dentro. O que parecia ser uma situação sem maiores consequências, rapidamente, gente, se transformou em um cenário de horror. Parecia, assim, um filme de terror mesmo. Sentado ao volante, o Jorge estava consciente, mas desorientado, enquanto ao seu lado, no banco do passageiro, estava o Victor, o seu filho adotivo de 10 anos, inconsciente e tremendo, aparentemente tendo episódios de convulsões. A urgência tomou conta da cena e os policiais chamaram imediatamente uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, o que eles encontraram foi ainda mais alarmante. O Victor estava visivelmente ferido, com dificuldades para respirar e com o corpo coberto por substâncias químicas. Uma investigação posterior revelou que ele estava exposto a um ácido que havia impregnado o veículo todo, tornando o ar ao redor tóxico e com um odor de enxofre. Mas o que veio a seguir fez o sangue de todos que estavam presentes simplesmente congelar. As pessoas ficaram perplexas com o que eles viram. Ao abrirem a parte de trás do caminhão, eles encontraram caixas de produtos químicos não identificados e dentro de um saco de lixo haviam restos humanos. A confirmação de que aqueles restos pertenciam a Núbia Barahona, uma menina de 10 anos, selou o destino daquela cena já macabra. O seu corpo estava coberto de ácido, obviamente quem fez aquilo tinha a intenção de cobrir os rastros do crime. A mídia rapidamente se apoderou do caso, o corpo da Núbia foi levado ao Instituto Médico Legal para que fossem realizados os exames necessários, enquanto Jorge foi encaminhado para a delegacia e o Victor lutava por sua vida em um hospital. Ele estava bem mal, mas ele estava lutando. Ele precisou ficar internado devido às graves lesões e às reações internas provocadas pela inalação
dos vapores tóxicos daqueles ácidos, além de queimaduras que cobriam parte do seu corpo que também tinham sido provocadas pelos mesmos ácidos. Os médicos, em um exame mais detalhado, descobriram feridas que revelavam o abuso físico que o Victor havia sofrido ao longo dos anos. Entre as marcas, gente, havia uma clavícula quebrada, um braço fraturado e cicatrizes profundas nas nádegas. As evidências de abusos eram claras e as autoridades começaram a entender a magnitude do sofrimento do menino e também da Núbia. Finalmente, no dia 2 de março de 2011, o Victor recebeu alta do hospital, mas não retornou para a casa dos seus pais adotivos. Ele foi encaminhado para um lar terapêutico, onde iniciou um longo processo de cura, tanto físico quanto emocional. Com o tempo, gente, o Victor encontrou coragem para relatar o que havia acontecido, e de verdade foi um relato muito surpreendente e emocionante. Em sua voz trêmula, ele trouxe à tona a verdade que estava escondido e tinha sido ignorado pelo Serviço de Proteção à Criança há anos. De acordo com o relato policial, no dia 11 de fevereiro de 2011, o casal Barahona surpreendeu a sua irmã enquanto ela tomava banho. Eles amarraram as mãos e os pés da Núbia e arrastaram do banheiro para o quarto. O Jorge, em um acesso de fúria, foi muito violento com a garota e, enquanto isso, Victor ouvia os gritos desesperados da sua irmã até que um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Naquele momento, ele sabia que a sua irmã tinha perdido a sua vida. Ele relatou aos oficiais que ficou com muito medo de ser o próximo e disse ainda que o Jorge era um homem mau que por mais de uma vez abusou da intimidade dele e da sua irmã. O Jorge confessou para a polícia que no dia que foi encontrado ele estava devastado pela perda da Núbia e que dirigiu com a intenção de incinerar o seu caminhão, pondo um fim a tudo aquilo, inclusive a sua própria vida. Ele admitiu ter dado ao Victor uma dose de medicamentos para fazê-lo dormir e, em um momento de desespero, tentou pôr fogo no veículo, mas não conseguiu. Ele alegou que não queria que o Victor morresse junto com ele. À medida que a investigação avançava, as coisas se tornaram ainda mais perturbadoras. O Victor, gente, ele apresentava mais ferimentos do que o Jorge, embora o homem dissesse que a sua intenção era tirar a sua própria vida e não a do menino. Essas marcas e hematomas no corpo do Victor eram evidências claras de tudo que ele sofreu, o que fez a polícia duvidar bastante da versão do Jorge. Mas não foi só isso, tá? As investigações também revelaram uma série de falhas alarmantes no sistema de proteção à criança americano, que havia falhado repetidamente e sistematicamente em garantir a segurança de duas crianças inocentes. Uma testemunha fundamental nesse caso foi a Alessandra, a neta do casal Barahona, que costumava visitar a casa dos avós, onde a Núbia e o Victor também viviam. O que parecia ser uma típica e harmoniosa família se desmoronou quando a Alessandra, preocupada com o que presenciou, decidiu abrir o seu coração para sua terapeuta. Segundo a Alessandra, ela viu a Núbia e o Victor amarrados pelas mãos e pés dentro de uma banheira. Eles só eram soltos durante as refeições. Além disso, a avó proibia a Alessandra de falar com as crianças durante as suas visitas, intensificando ainda mais o isolamento dos gêmeos. Eles não podiam ter contato com o mundo exterior. Dias antes, da tragédia que levou à morte da Núbia, a terapeuta da Alessandra, que tinha recebido a denúncia, fez uma chamada alarmante para as autoridades de proteção infantil, relatando os horrores que a Alessandra havia visto. Ela também mencionou que a menina se sentia ameaçada pela avó, que a advertiu a não contar a ninguém sobre o que acontecia naquela casa, tratando tudo como um segredo de família mórbido, digamos assim. Infelizmente, essa denúncia não recebeu a devida atenção e essa história teve o pior fim possível, culminando no fim da vida da Núbia. Se as autoridades tivessem levado em consideração a denúncia da terapeuta, talvez a Núbia tivesse se salvado e estaria aqui para contar a própria história. Mas isso não aconteceu.
Depois da descoberta do corpo da Núbia e de tudo que o casal Barahona fez com ela, a Alessandra foi retirada do convívio da sua mãe e colocada sob a guarda do pai. Um juiz decidiu que nem a Carmen, nem qualquer membro da família poderia ter contato com a menina. Com o desenrolar dos processos judiciais, no final de fevereiro, a Carmen pediu o divórcio do Jorge, o que pareceu, sinceramente, uma tentativa desesperada de se desvincular do que o seu marido tinha feito. Só que era óbvio que ela sempre soube de tudo e foi conivente com a situação, e inclusive a polícia sabia disso. E no dia 5 de março ela foi presa sem direito à fiança. E logo na sequência, o casal Barahona foi acusado de abuso infantil agravado e homicídio culposo em primeiro grau. As análises forenses revelaram que a Núbia tinha perdido a sua vida em decorrência da violência do seu pai adotivo Jorge. Pouco depois, gente, do Jorge ser informado sobre a audiência dos crimes que lhe eram imputados, ele tentou tirar a própria vida em duas ocasiões. Na primeira, ele pulou de uma pia em sua cela, caindo de cabeça no chão de concreto. Após ser tratado, ele foi considerado competente para comparecer diante do juiz, mas quando chegou a hora, ele se negou a colaborar, ele não quis ir até a audiência e logo depois tentou mais uma vez acabar com a sua própria vida. Ele foi levado ao hospital para uma tomografia e em seguida retornou à prisão, onde foi colocado na unidade de saúde mental. Apesar de todo esse tumulto, o processo judicial avançou. Tanto o Jorge quanto a Carmen se declararam inocentes, mesmo diante das evidências esmagadoras contra eles. Os promotores do caso estavam determinados a fazer justiça e pediram uma pena capital para ambos. Com os julgamentos inicialmente agendados para setembro de 2015, a agitação pública em torno do caso cresceu e o clamor por justiça para as crianças se intensificou. Enquanto isso, os advogados do casal Barahona lutavam para evitar a pena capital. O Departamento de Crianças e Adolescentes da Flórida reconheceu que a morte da Núbia era uma evidência clara da falta de supervisão da agência, que havia ignorado alertas de abuso por anos, perdendo oportunidades cruciais de intervir e prevenir a morte da garota. O ex-governador da Flórida, Rick Scott, assinou uma lei que permitiu que o Victor recebesse quase 4 milhões de dólares como indenização pela negligência do sistema de proteção à criança, que permitiu que ele sofresse nas mãos do casal Barahona e ainda perdesse a sua irmã. Claro, o dinheiro foi bem-vindo, mas o que o jovem queria mesmo era justiça, e essa demorou para acontecer, viu? O processo judicial se arrastou por anos e a próxima atualização veio apenas em 21 de fevereiro de 2020, quase uma década depois dos crimes. A Carmen, com medo de enfrentar uma sentença de pena capital, resolveu fechar um acordo com a promotoria e decidiu se declarar culpada por homicídio em primeiro grau e múltiplas acusações de abuso. Como parte de um acordo, ela prometeu testemunhar contra o seu ex-marido Jorge. A Carmen acreditava que a verdade sobre o Jorge, o verdadeiro responsável por toda aquela violência que aconteceu, né, que tanto a Núbia quanto o Victor sofreram, poderia finalmente trazer um pouco de alívio para sua própria situação e para sua sentença. Mas essa saga estava longe de terminar. Dias depois, os advogados do Jorge pediram mais um adiamento do julgamento, alegando que a nova declaração da Carmen tinha mudado o rumo do processo. No entanto, o juiz rejeitou o pedido. Só que em março de 2021, enquanto aguardava o julgamento em uma cela, o Jorge foi atacado por 5 outros detentos. O motivo vocês já devem imaginar, né? Foi, obviamente, a natureza dos crimes pelos quais ele era acusado, que gerava, assim, desprezo, repulsa e indignação entre os seus companheiros da prisão. Apesar dos ferimentos graves, ele acabou sobrevivendo e foi colocado em regime de proteção. Em agosto de 2021, após uma série de adiamentos, o Jorge demitiu uma equipe de advogados e pediu mais tempo. O novo time alegou que ele não tinha condições mentais de ser julgado, levando a mais uma prorrogação da audiência
sobre a sua capacidade de ser julgado. Em fevereiro de 2024, o tribunal postergou novamente a avaliação e o caso começou a ser visto como um símbolo das falhas do sistema judicial sobrecarregado, porque foi adiado tantas vezes que as pessoas já estavam até cansadas. Após 13 longos anos, o julgamento do Jorge ainda não havia acontecido e o Victor continuava sua batalha interna buscando justiça, tanto para ele quanto para sua irmã. Em março de 2024, o Jorge foi declarado mentalmente incapaz de ser julgado e foi transferido para um centro especializado onde deveria receber tratamento adequado. O processo, que se tornou famoso por suas intermináveis delongas, foi suspenso indefinidamente. O juiz deixou claro que se a condição do Jorge melhorasse, o caso poderia ser retomado. E foi, viu, gente? No dia 1º de novembro de 2024, surgiram algumas atualizações significativas, porque após uma minuciosa avaliação psicológica, o Jorge, com 57 anos, foi considerado apto para ser processado e julgado, mas até o momento da gravação desse vídeo, o julgamento ainda não foi marcado. É importante esclarecer que durante todo esse período, o homem permaneceu e permanece atrás das grades ou, em alguns momentos, em instituições psicológicas que são monitoradas. Ou seja, ele não está em liberdade, não esteve em liberdade e provavelmente nunca estará. O que está em jogo aqui é a possibilidade de uma pena capital, o que realmente pode acontecer. Acredita-se que ele vai sim ser sentenciado à pena capital, mas pelo andar da carruagem, por todas essas demoras no processo, provavelmente ele vai acabar morrendo antes de ser executado. Existem relatos de que a ideia do Jorge sempre foi adotar aqueles menores para satisfazer os seus desejos sombrios e acredita-se que ele tenha feito muito mais vítimas, e tudo isso com o consentimento da sua esposa, a dona Carmen. Sem dúvidas, esse para mim é um dos casos mais bizarros que eu já trouxe aqui no canal, e é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso e qual fim vocês acham que o Jorge deveria ter. Eu tô ansioso para saber a opinião de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.